Profeta maior, capítulo de número 6. Daniel capítulo 6. Amém? Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Repita comigo: ele era fiel. Ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme um interdito que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece um interdito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e disseram: no tocante ao mandamento real, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs no coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova de leões, eles, seus filhos e suas mulheres, que ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em outra terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, mais uma vez quero me colocar diante de Ti. Quero Te agradecer pela oportunidade, o privilégio que Tu me concedes de subir mais uma vez a Tua tribuna. Subo com reverência e tremor. E peço que nesta noite Tu venhas me usar como canal de bênção para a vida da Tua igreja. Senhor da glória, que Tu venhas falar aos corações que aqui estão através dessa palavra. Porque muitos Senhor já falou através da boca dos Teus ungidos que aqui subiram. Mas fala ainda, Senhor, através desta palavra, que é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que nessa noite também, através dessa palavra, haja conserto, haja edificação e haja consolo para as vidas que aqui estão. E que todos nós possamos, de uma forma, sairmos melhores do que entramos, para a glória do Teu nome. Fala conosco, porque a nossa alma tem fome e sede de Ti, Pai. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Assim eu oro, em nome de Jesus te agradeço, e que a noiva diga amém. Tomai os vossos assentos, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando falamos do profeta Daniel, nós estamos falando de exemplo. Quando nós falamos do profeta Daniel, nós estamos falando de um modelo. Quando nós falamos do profeta Daniel, nós estamos falando de princípios. Nós falamos de um homem que teve instruções e teve também ensinamentos de seus pais a respeito do único e do verdadeiro Deus, que é o Deus a quem nós servimos, o Deus de Israel, a qual se faz presente aqui nessa noite. O texto vai nos arremessar para o ano 606 a.C. Babilônia se tornou a potência dominadora mundial. Joaquim, que foi ascendido ao trono de Judá por Faraó Neco, rei do Egito, após 3 anos de servidão, ele se rebela contra o mesmo Faraó Neco. E no 3º ano de seu reinado, do reinado do rei Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e sitiou essa cidade. O texto vai nos mostrar, o texto vai nos dizer com muita clareza, que foi o Senhor, repita comigo, foi o Senhor. Foi o Senhor. O Senhor que entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei Joaquim e parte dos utensílios da casa do Senhor. Foi nesse 3º ano de reinado do rei Joaquim que Nabucodonosor levou a primeira leva de cativos para a Babilônia. Nessa primeira leva de cativos encontrava-se a nata da nação israelita. Nessa primeira leva, nessa primeira nata
cativos se encontravam os nobres, aqueles que pertenciam à casa real. E aí se cumpre a palavra do profeta Isaías, no capítulo 39, verso 7, aonde ele profetizara ao rei Ezequias dizendo: dos teus próprios filhos, que procederem de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunucos, escravos, no palácio do rei da Babilônia. E entre essa nata, elas se encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Havia uma exigência por parte do rei Nabucodonosor. A exigência que havia ao chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, era para que esses jovens dos filhos de Israel, da casa real, da nobreza, eles não tivessem defeito algum. Que esses jovens da linhagem da casa real, eles fossem formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria. Que esses jovens fossem sábios em ciências, que eles fossem versados no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei. Quando eu li essa passagem, eu pude constatar que houve, irmã Georgina, uma série de exigências da parte de um rei pagão. Não podia ter defeito. Tinha que ser versado, tinha que ter ciência, tinha que ter conhecimento. Tantas exigências. Aí eu perguntei, não haveria de exigir muito mais o nosso rei? O que eu quero dizer nessa noite, que nós que aqui estamos também somos e viemos de uma linhagem sacerdotal. Aleluia. Nós viemos de uma linhagem real, porque nós descendemos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Todos nós que aqui estamos, querido, também não temos defeito. Que é isso, pastor? Quando você vai na carta dos Hebreus, capítulo 10, versículo 14, ele diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Deus não nos olha com defeito, porque o sacrifício da cruz foi perfeito na nossa vida. Glória a Deus. Nós também que aqui estamos, queridos, somos instruídos em toda a sabedoria, porque o princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. Todos nós que aqui estamos possuímos habilidades que nos foram, irmão Ezio, outorgados pelo Espírito Santo que habita em nós. Todos nós que aqui estamos temos talentos, querido, e somos versados e temos habilidade para realizarmos as obras do grande Rei, nosso Deus. Glória a Deus. E quando houve essa exigência, eu pude constatar tudo isso e também pude analisar quanta sede o rei da Babilônia tem em nos tornar escravos, em nos tornar como eunucos no seu palácio. Há uma sede dele. E quando as Escrituras ela vai falar, irmão Eduardo, de Babilônia, ela vai falar de um sistema. Um sistema voltado para o pecado. No livro das Revelações, no capítulo 17, verso 5, Babilônia é tida como a mãe das prostituições e abominação da terra. Quando você vai lá no Gênesis, o livro dos começos, no capítulo 11, vai falar do fundador de Babilônia chamado Nimrod. E Nimrod trouxe confusão e rebeldia. E eu vejo Daniel, um menino de aproximadamente 16 anos, no meio de um sistema pecaminoso, no meio de um sistema abominável, no meio de um sistema idólatra, imoral, mantendo-se firme, sem se contaminar com o sistema. Porque quando você vai no capítulo 1
versículo 8 do seu livro diz que Daniel propôs firmemente no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei de Babilônia e nem com o vinho com que ele bebia. Então, para vencer o sistema babilônico, o sistema de pecado, é preciso ter um propósito firme em seu coração. Porque se você não tiver um propósito firme, Daniel, você é vencido pelo sistema babilônico. Você é vencido pelo sistema de pecado. Então nós temos que ter um propósito firme diante de Deus. Por isso que eu disse, Daniel tinha princípios. Daniel tinha conhecimento e instruções de quem era o verdadeiro Deus de Israel. E o que ele gostava e o que ele não gostava. É por isso que Daniel se manteve firme e não se contaminou. Aleluia. Glória a Deus. Os manjares servidos da Babilônia eram oferecidos aos deuses da Babilônia. E um dos deuses, ou o principal deus da Babilônia, chamava Marduk. E tudo era oferecido a Marduk. E Daniel falou: ao Senhor, seu Deus, adorará. Somente Ele gostaria. Glória a Deus. E Paulo fala para que nós não venhamos a comer coisa sacrificada a ídolos. Daniel sabia disso. E ele não se contaminou. Babilônia hoje, ela representa o mundo, amém? Amém. O rei de Babilônia hoje representa o diabo. Porque em 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Daniel ele estava na Babilônia, mas Daniel não era da Babilônia. Quando nós estamos no mundo, mas também nós não somos desse mundo. Glória a Deus. E lá no Evangelho de João, Jesus está orando, a oração sacerdotal. E ele diz assim: Pai, eu não sou do mundo, como também eles não são desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Eu não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos na Babilônia, querido, mas não podemos nos contaminar com a Babilônia. Aleluia. E Daniel foi verdadeiramente um grande homem de Deus. E ele passou por algumas transições de governo. Os governos na Babilônia mudaram, mas Daniel não mudou. Sistemas mudaram, mas Daniel não mudou. Daniel continuou sendo o mesmo homem de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas pessoas no nosso meio que não conseguem passar por mudanças, porque elas sentem. E há outras pessoas, se você pegar e dar poder para ela, colocar ela em cargos, ela se ensoberbece. Ela começa a humilhar. Ela começa a pisar. Há um ditado que diz: você quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela. Só que Daniel nos ensina diferente. Daniel não foi assim. Daniel, ele era diferenciado, porque nele havia um espírito excelente. E o próprio Deus dá testemunho de Daniel no capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: homem muito amado. Daniel era amado de Deus. Daniel, se ele colocasse o joelho no chão, como ele tinha costume de fazer 3 vezes ao dia, os céus se abriam e a resposta descia. Aleluia. E a resposta é de Deus. Está aqui um exemplo a ser seguido. Coloca o teu joelho no chão. Consagra a tua vida a Deus. Porque os céus também se abrirão. E a resposta vai vir para aquilo que você tem necessitado. Para aquilo Aleluia. que você precisa. Glória a Deus. Essa foi uma pequena introdução. E no capítulo 6, que faz parte da mensagem, e nós acabamos de ler, Daniel aqui está com aproximadamente 80 anos de idade.
E o império dos Medos e Persas, a essa altura, já tinha dominado o império babilônico. E pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 governadores. E sobre os 120 governadores, 3 presidentes, da qual Daniel era um deles. E esses 120 governadores, eles deveriam prestar contas a esses presidentes para que o rei não sofresse dano, para que o rei não fosse roubado. E o texto vai nos dizer que Daniel, ele se destacou entre os 120 governadores e os outros 2 presidentes, querendo assim o rei Dário colocado responsável de todo o reino. Presta atenção que no começo nós falamos que Daniel é exemplo. Daniel é modelo. Porque aqui você vai ver, quando você lê, que Daniel é honesto. Daniel era fiel ao seu rei. O balancete de Daniel todo mês batia certinho. As contas estavam todas em dias, ao cabo do que os demais presidentes, os demais governadores davam furo no balancete. Às vezes, querido, e aí a gente vai falar aqui, não é que não possamos ser, nós temos que ser. Mas muitas das vezes passa na nossa cabeça esse pensamento. É difícil ser honesto. Nós falamos aqui de manhã que as pessoas fazem e parece que nada acontece. As pessoas desonestas parece que estão indo de vento em popa. O próprio salmista Asaf, ele chega a pensar assim: é inútil servir a Deus. Porque eu ando certinho, estou ali no caminho da retidão, sou honesto, sou fiel, mas parece que nada acontece. Pelo contrário, parece que o sofrimento sobe mais ainda. E Daniel, ele era honesto. Daniel, ele era fiel. E sabe o que aconteceu? Suscitou ódio nos demais. A fidelidade e a honestidade de Daniel suscitou ira nos demais. Suscitou inveja, ciúmes por parte dos corruptos. E o que eles vão fazer? Eles agora vão querer dar cabo da vida de Daniel. Eles vão tramar contra a vida de Daniel, querido, para matar Daniel. E eles começam a procurar meios de acusá-lo. Eles começam a procurar uma brecha, um furo na vida de Daniel nos negócios do reino. Só que eles não conseguem achar. Daniel era muito certinho. É o chamado Caxias de hoje, né? Daniel era Caxias mesmo. Daniel era muito certinho. Aí sabe o que vai acontecer? Eles vão procurar uma brecha na lei do Deus quem Daniel serviu. Eles vão procurar ocasião, querido, dentro da lei. Eles vão publicar uma lei. É uma emenda que está acontecendo. Vão fazer uma emenda agora dentro da lei que já existia. Todo aquele que no período de 30 dias dobrar o seu joelho e fazer petição a outro Deus ou a outro homem que não seja ao rei Dário, esse seria lançado onde? Na cova dos leões. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. O teu adversário, ele faz assim também. Você que está atrapalhando os negócios, você que não entra no esquema, ele vai se levantar contra você. Primeira coisa que ele faz, ele chega e te oferece a oportunidade. Quer fazer parte do esquema? Quer fazer parte da panela? Quer fazer parte da mentira? Quer fazer parte da corrupção? Quer fazer parte desse negócio aqui, escuso, ilícito? Aí você chega, não quero fazer parte.
assim com Jesus, foi lido aqui. Jesus é conduzido aonde? Um deserto. E lá Satanás mostra todos os reinos e diz assim: tudo isso te darei. É o esquema. Se prostrado, me adorarás. Satanás está falando para o Senhor Jesus: quer entrar no esquema? Tu quer receber todo esse reino aí? É só tu se prostrar. É só tu dizer que me adoras. E Jesus chega à reda de Satanás. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia. E somente a Ele prestarás. Glória a Deus. Então o esquema foi apresentado para Jesus. Jesus rejeitou. E sabe o que Satanás vai fazer? Vai levantar fariseus, escribas, querido, e sacerdotes para matar Jesus. Primeiro ele te oferece, tu rejeita, ele vai tentar dar um jeito de acabar com a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: permaneça firme. Aleluia. Permaneça na posição que Deus te colocou, querido. Glória a Deus. Porque quando tu és fiel para com Deus, Deus é fiel para contigo. Aleluia. Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aleluia. Então eles não acham a acusação de Daniel. Então eles vão promulgar uma lei. E Daniel, ele já tinha o hábito, Daniel, ele já tinha o costume de 3 vezes ao dia subir até a sua casa, abrir as janelas voltadas para Jerusalém e orar ao Deus de Israel. E aqueles homens, eles já sabiam que Daniel fazia isso. E ele se volta para o rei Dário e diz assim: olha, rei Dário, tu promulgaste uma lei. E Daniel, ele não tem cumprido com a lei. Daniel, ele não tem te respeitado. Só que interessante é que Dário fica com peso no coração. Porque Daniel teria que ser lançado na cova, até que ele intercedeu para não permitir que isso acontecesse. Só que a palavra de um rei não volta atrás. Ele já tinha carimbado e selado com o seu anel e não podia voltar atrás. Era uma lei dos medos e dos persas. E Daniel vai justamente para a cova dos Leões. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós também, querido, obedecemos às leis vigentes do nosso país. Mas se forem promulgadas leis que ferem os princípios da qual nós vivemos na palavra, a Bíblia diz assim: mas vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Enquanto as leis não ferirem os princípios da palavra, que nós obedecemos e temos que cumpri-la, mas a partir do momento que eles fazem leis e que vão de encontro àquilo que nós cremos, nós vamos obedecer ao Rei dos Reis. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Daniel já tinha costumes. Então o rei, ele pega Daniel e lança na cova dos leões e diz assim: que o teu Deus, Daniel, possa te livrar da cova, possa te livrar dos leões. Irmão, para imaginar. Nós, muitas das vezes, vamos trazer para a realidade dos nossos dias. Nós estamos vivendo um sistema babilônico, que é o mundo. E nós procuramos andar certo. Procuramos cumprir as leis. Procuramos viver uma vida de santidade. E muitas das vezes as coisas se levantam contra a nossa vida. E nós não entendemos. Na realidade, nós estamos remando contra o sistema. Nós estamos na contramão do sistema. Isso é sinal que você está agradando a Deus, querido. E está, querido, rompendo com o sistema. E o sistema quer te matar. Mas às vezes sobe na nossa cabeça a pergunta: será, irmão Cleide, que vale a pena servir a esse Deus? Porque sou fiel e vou parar dentro de uma cova. Quantas pessoas aqui talvez nessa noite estão passando por momentos semelhantes, querido, de cova?
os manjares. Tudo por não querer viver no sistema. E você vai parar dentro de uma cova, você está dentro de uma cova porque ele te demorar. Porque Deus não livra Daniel da cova, irmão. Porque o Deus que está vendo a tua fidelidade, a tua integridade, como estava vendo a fidelidade, a integridade de Daniel, não tirou ele da cova, não permitiu que ele fosse para a cova. Deus não podia intervir na história. Deus não podia tirar ele de lá, ou não permitir que ele fosse para lá, não podia. Então por que Deus deixou? São perguntas que sobem ao nosso coração, querido. Não tem como negar isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esse momento? Por que eu tive perdas? Por que fulano ficou enfermo? Por que eu estou enfermo? São coisas que sobem nas caras. Nós servimos a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que eu já falei isso aqui. Deus não tirou Daniel da cova, querido, porque o milagre na cova era maior do que esse tanto povo que não estivesse na cova. Aleluia. Você está entendendo? Muitas das vezes a manifestação do milagre vai ser maior dentro da cova. Glória a Deus. Aleluia. O poder de Deus, ele vai ser manifesto nessa situação que você não está entendendo, Aleluia. que é a tua cova. Glória a Deus. Então o milagre na cova é maior do que fora da cova. Aleluia. Glória a Deus. Todos saberiam que Daniel serviu um Deus vivo quando o Deus de Daniel livrou ele de dentro da cova. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes Deus está te caminhando para situações, querido, que Ele vai manifestar o teu poder para que todos saibam e glorifiquem o Deus que você serve. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez seja por isso que você esteja passando pela cova. É, Jesus. Porque se Deus quiser livrar, Ele livra. Mas se Deus tiver propósitos, tu vai passar pela cova. Aleluia. E Ele vai te dar vitória. Glória a Deus. Aleluia. E diz que o rei perdeu o sono. Vou profetizar algo para a tua vida nessa noite. Aleluia. Por causa da tua vida, Deus vai tirar o sono de muita gente. Glória a Deus. Eles levantaram contra você. Glória a Deus. Deus vai tirar o sono de muita gente. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Diz que o rei Dário não dormiu. Perdeu o sono. Glória a Deus. E pela manhã cedinho ele corre para lá. E com a voz angustiada ele diz: Daniel, Daniel, porventura teu Deus te livrou. Ele diz assim: meu Deus enviou seu anjo Glória a Deus. e Aleluia. fechou a boca do leão. Aleluia. Nessa noite Deus está enviando o anjo. Glória a Deus. Ele também está fechando a boca desse leão. Aleluia, glória, Esse leão não glória vai te a Deus. devorar, querido. Essa cova não é tua. Você não está apenas passando por ela, mas essa cova não te pertence. Porque tu és fiel ao teu Deus. Tu és honesto ao teu Deus. Você serve o teu Deus com compromisso. Então essa cova não é tua. O anjo está descendo te dando livramento. O anjo está fazendo milagre acontecer. O anjo está fazendo, querido, que todos saibam e entendam que tu serve o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E vou dizer uma coisa: armaram contra você, tramaram pelas tuas costas e fizeram você parar na cova. Da mesma forma que Amã providenciou uma forca para Mardoqueu. E aquela forca que era para Mardoqueu serviu para enforcar Amã.
essa cova com que fizeram que você fosse lançado dentro, vai servir para aquele que te apunhalou pelas costas. Aleluia. Glória, 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 glória a Essa Deus. cova, querido, vai ser para o teu adversário que quis ver a tua derrota, que quis se matar. Então a cova não é tua, a cova é para aquele que trabalha nas tuas costas. E eles vão ser lançados, e os leões vão devorá-los. Aleluia. E todos vão saber. E vai ser feito um edito no meio da tua família, no meio da tua parentela. Que o teu Deus é o único Deus, o verdadeiro Deus que deve ser adorado. Não há outro Deus além do nosso. Somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que precisa que todos que aqui estão adorá-lo em espírito e verdade, porque ele se faz presente nesse lugar. Aleluias! Glória a Deus. Quantos crentes, a glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, essa cova não é tua. Essa cova não é tua. Essa cova é do teu adversário. Essa cova é do teu adversário. Coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Porque a Bíblia diz aquele que for fiel até o fim, Até o fim. esse será salvo. Esse será Aquele que salvo. perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele diz mais, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te a glória da vida. E dar-te a coroa da vida. Ele não se prostra. Não se prostre diante de nenhum outro Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, ainda que você possa, ainda que te lance, ou que fosse necessário você ser lançado na cova, por amor a esse Deus, seja lançado. Porque Deus lá na cova tem livramento para você também. Eu quero que você nessa noite, eu não sei a cova que você se encontra, eu não sei o que tramaram para você, eu não sei porque te lançaram aí dentro, mas nessa noite, o anjo do Senhor Deus a quem nós servimos, querido, está para te livrar desta cova, para te tirar dessa situação. Então nessa noite, o que eu tenho que fazer, pastor? Fazer que nem Paulo e Silas. Eu creio que Daniel passou a noite toda orando a Deus. Eu creio que Daniel passou a noite toda louvando a Deus. Que nessa noite também você possa adorar a Deus. Você possa louvar a Deus dentro dessa cova. Aleluia. Começa a glorificar o nome dele aí no seu lugar. Aleluia. Porque Deus confiou a você um cargo, querido. Da mesma forma que Davi conferiu um cargo a Daniel, o teu Deus também te conferiu um cargo. Querido, seja fiel a esse cargo que Deus te deu. Ei, querido, não desonre a Deus. Querido, seja honesto para com Deus. Dentro desse cargo que Deus também confiou a você. Querido, seja fiel. Nem que você seja lançado na cova, mas seja fiel a esse Deus, ao chamado do teu Deus. A esse cargo que Ele colocou na tua mão, seja fiel a Ele. Não ceda, não ceda. Não ceda, querido. Ainda que estejam tramando pelas tuas costas, não ceda. Seja você mesmo. Não mude as tuas atitudes por causa de ninguém. Se você tem costume de orar 3 vezes ao dia, continue orando 3 vezes ao dia. Se você tem lá no dia, vida lá no dia, continue. Não lembre que eu tenho da forma do programa que você vai parar, não. Continue fazendo. Seja autêntico, seja verdadeiro. Não mude a tua personalidade, não mude o teu caráter por causa de ninguém. É muita gente mudando o hábito. É muita gente preferindo honrar homens do que honrar o ministério de Deus se conferiu. Glória a Deus. Ele conta contra toda a sua.
falando de fidelidade. Deus nessa noite está falando de fidelidade. Seja fiel a Deus no cargo que Ele colocou nas tuas mãos. Aleluia. Comece a orar aí no seu lugar. Eu não sei o momento que você está passando, querido, a prova que você está passando, a luta que você está passando, o momento que você está passando, eu não sei. Mas essa noite tem livramento para você. Deus nessa noite está te tirando de cova. Deus nessa noite está tirando algumas pessoas da boca de leão. Deus nessa noite está tirando algumas pessoas de covos. Faça conforme Daniel. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Vai orando aí no seu lugar. Vai orando, vai orando. Aleluia. Meu Deus. Te comandas, sube, te comandas. Aleluia. Você tem 2 minutos para falar com Deus. Você tem 2 minutos. 2 minutos. Peça Ele para te tirar dessa cova. Peça Ele para te livrar da boca de leões.